Oi, gente, vamos de história hoje, né? E o tema de hoje são dois temas aí que não são tão conhecidos, didaticamente falando, mas não menos importante que os gregos, romanos, egípcios. São eles, fenícios e persas. E eu resolvi falar sobre os dois temas em um só vídeo para a gente adiantar um pouco essa parte de antiguidade. Vamos começar logo falando que, na verdade, os fenícios não eram chamados dessa forma. Eles eram povos cananeus, né? Eles foram chamados de fenícios pelos gregos, porque quando os gregos tiveram contato com os povos fenícios, eles conheceram uma tinta que era produzida por esses povos, que era uma tinta chamada de fenício. Por isso, os gregos denominaram aqueles povos cananeus de fenícios. Inclusive, os fenícios iriam ficar muito conhecidos por essa tinta e também pela navegação, tá? Não eram povos completamente esquecidos, não. E qual a localização dos fenícios, né? A gente sempre começa falando da localização dos povos. Os fenícios se localizam onde hoje seria o atual Líbano, né? Que vocês vão ver agora no mapa. No mapa. Não sei, o mapa vai estar em algum lugar dessa tela aqui. E vocês vão ver no mapa, né? Talvez esteja aqui, estampado na minha cara. E era constituída de cidades-estados. Acho que eu já falei a definição de cidade-estado no vídeo de Mesopotâmia e Egito. As cidades-estados eram tipo um país, só que a gente não podia chamar de país naquela época. Mas havia uma política descentralizada. Cada cidade tinha um poder, cada cidade tinha uma economia, tinha uma forma de viver, uma cultura, um poder político, religioso, enfim, suas regras, suas leis. É como se fosse um país, só que não existia esse termo, então eram chamados de cidades-estados. Em relação à economia, podemos citar que os fenícios não tiveram assim muito sucesso. Por quê? Devido à sua localização. Apesar disso, eles deslancharam no comércio marítimo e também no artesanato. Fabricaram tecidos, vasos, armas, púrpura, fabricaram vidro, e, como eu falei, deslancharam no comércio marítimo. Agora, por quê? Se vocês observarem no mapa, que deve estar aqui, enfim, em algum lugar da tela, talvez na minha cara, se vocês repararem no mapa, vocês vão ver que a localização onde ficavam os fenícios era uma localização entre o oceano e as montanhas. Ele ficava ali no meio de uma coisa com a outra. Então era meio dificultoso para eles terem contato com outros povos por terra. Então, por isso que eles acabaram tendo sucesso por mar. Então, por isso que eles ficaram conhecidos pela navegação. Sim, os fenícios foram os primeiros povos, gente, a fazer aí a navegação, né? Claro que não com as tecnologias que temos hoje em dia, mas foram os primeiros povos a deslanchar aí nesse quesito. A sociedade fenícia estava dividida em 4 classes, né? Apenas 4, não era tão dividida quanto a dos egípcios, que era a aristocracia, os comerciantes, os camponeses e os escravos. Bem, para finalizar, a gente fala sobre a religião e a cultura, né, que está enraizada aí uma com a outra, dos fenícios, né? Eles eram politeístas, assim como a maioria dos povos da antiguidade, porém eles tinham um deus principal, que era Baal, que era o deus das tempestades e das chuvas, e costumavam também fazer oferenda, sacrifícios de animais e deuses. Eita, sacrifícios de animais e deuses. Você parece burro! Fazia sacrifício de deuses, Ana Carol. Fazia sacrifícios de animais e até de crianças em oferenda aos deuses. Agora sim. E era comum na cultura e na religião fenícia. E tinham como legado o alfabeto fonético, que é o alfabeto que vai acabar virando o alfabeto atual. E também o que podemos falar mais? E eles faziam também um processo de mumificação que aprenderam com os egípcios, né? Acho que é isso.
Sobre os fenícios é isso, vamos para os persas. Os persas foram povos ainda um pouco mais falados, né, conhecidos do que os fenícios. Porém, é muito comum lembrar dos persas como um povo derrotado, porque eles perderam dos gregos, né, em algumas batalhas, como as guerras médicas. Mas os persas não foram só um povo derrotado. Pelo contrário, eles construíram um grande império. Então é bem importante falar sobre eles, sim, e falar do seu legado, né? Para começar, sempre com a localização, os persas ficavam onde hoje é o atual Irã. Vocês vão ver aqui no mapa do lado, ou do lado... perdeu a graça. Fica onde hoje é o atual Irã. A economia dos persas era baseada na agricultura, né? Porém, eles tinham um solo muito seco. Então, para eles terem como base alimentos, eles tinham que fazer compras. Então, era muito comum os persas comprarem produtos. A política era uma política centralizada. Era baseada também numa teocracia. Gente, o que é uma teocracia? É quando o poder político está apenas em uma figura, no centro, e esse poder, esse centro, pode ser um rei, um imperador, um faraó, ele é visto como uma divindade. Isso é uma teocracia, é quando o poder político está baseado nas leis de Deus, nas leis divinas. Então, existiram vários reis na Pérsia, e esses reis iriam formar aí um grande império. Não dá para falar sobre todos os reis, né? Eu já vou passar uma eternidade aqui. Mas eu vou citar os mais importantes, feitos, e o que teve aí de legado na Pérsia. Eu posso citar o rei Ciro, o rei Dario, ou Dário, como vocês preferirem falar, eu conheço como Dario, eu prefiro falar Dario mesmo, e o rei Xerxes, né? Ciro porque foi ele que formou o Império Persa, foi ele que começou a construir o Império Persa. Maintained an empire thanks no doubt to his military savvy, but he was also a political genius. He was an excellent, benevolent manager of men. Historians have called him humanist. The Jews call him Mashiach, or Anointed One. His own people called him Father, and even the Ionian Greeks whom he conquered called him a just and worthy lawgiver and ruler. Ciro o Grande chegou ao poder em 559 a.C. Foi o início da dinastia Aquemênida, cujo reinado mudaria o curso da história e redefiniria as possibilidades arquitetônicas. Enquanto Passárgada era construída, Ciro acrescentava aos seus domínios um reino inimigo após outro. Mas Ciro era um tipo de rei muito diferente. Ele se recusava a escravizar seus novos súditos, um conceito revolucionário no mundo antigo. He recognized the local validity, if you will, of different religions and beliefs, and allowed those things to persist. In 539, Cyrus conquered Babylon, but he did not present himself as a conqueror. He presented himself as a liberator. Ciro o Grande morreu em combate no ano 530 a.C. Dario, ele viveu o apogeu do Império Persa, além de ter construído os luxuosos palácios, além também de ter padronizado a moeda. Isso foi muito importante porque naquela época já existia moeda, mas ela foi padronizada por Dario. Em 518 a.C., Dario lançou um dos projetos de construção mais ambiciosos do mundo antigo. Situada próxima à moderna cidade de Shiraz, ela ficaria conhecida como Persépolis, ou cidade persa em grego. Todos os palácios erguiam-se de uma vasta plataforma pétrea, projetada para enfatizar a estatura do império. E por fim o rei Xerxes, né, gente, que participou lá das guerras médicas, e também construiu muitas estradas. Se vocês assistirem o filme 300, vocês vão entender mais a fundo aí a posição do rei Xerxes no Império Persa. And Darius the Expansionist were very hard acts to follow. But Xerxes had been a king in waiting all of his life. And a couple of his first acts were to suppress a rebellion in Babylon, another one in Egypt. And then he went after the Greeks. Somehow the Greeks just stuck in his craw. Buddied up with the Carthaginian navy at the tip of what is now modern Tunisia, and he decided to beat the Greeks at sea. Sobre a sociedade fenícia não. Sobre a sociedade persa, a gente pode falar que ela era muito parecida com a sociedade fenícia. Só que havia algumas pequenas diferenças, né? A sociedade fenícia, ela não era estamental. E a sociedade persa, ela era estamental, que significa dizer que
quando uma sociedade ela é estamental, você não pode crescer, você não pode mudar de status social. Se você nascer escravo, você vai morrer escravo. É muito difícil haver a possibilidade de você mudar de status social. Se você nascer o rei, você vai morrer rei. E aí por diante. Então, a sociedade fenícia não era uma sociedade estamental. Já a sociedade persa era uma sociedade estamental. Então, essa era a diferença. E a sociedade persa também era bem militar. A base dela era bem militar. Então, por isso que os persas se envolveram em muitas guerras, jorraram muito sangue, justamente por causa dessa base militar. Mas em questão de divisão, era basicamente a mesma coisa. E para finalizar, né, a religião e a cultura, a gente pode dizer que os persas também começaram com essa ideia de politeísmo, acreditavam em vários deuses, só que eles vêm com uma ideiazinha que vocês vão achar bem interessante, porque assim, a gente conhece essa ideia messiânica, né, de a vinda de um Messias para salvar a humanidade, essa questão de bem e mal, Deus e o diabo. A gente conhece essas ideias através do cristianismo. A gente acha que isso se originou no cristianismo. Mas não, viu? Os persas já tinham essa ideia de messianismo, de que vinha um Messias para salvar a humanidade. Claro que o Messias para eles não era Jesus, mas a ideia messiânica já havia. E eles também disseminaram a ideia dualista de bem e mal, de bem versus o mal. Então, essa ideia aí já vem dos persas. Outra coisa que a gente pode falar é que eles começaram com a ideia politeísta, mas depois eles aderiram ao monoteísmo, né? E através de Zaratustra. É um trava-língua, mas nem travei tanto. Zaratustra. Que vai se originar aí ao zoroastrismo. E em relação à cultura, ficaram conhecidos pelo quê? Pelo tapete persa e pelo alto relevo. Eles esculpiram artes em alto relevo e vão se destacar nisso aí. Então é isso. Se você gostou desse videozinho, você curte, você se inscreve e tchau.